Por que você continua amando quem nunca te valorizou? A ciência finalmente explica. Você já tentou esquecer alguém e descobriu que a parte mais difícil não era dizer adeus. Era convencer a própria mente de que tudo realmente acabou? É estranho. Você sabe que aquela pessoa machucou você. Sabe que sofreu. Sabe que merece seguir em frente. Mesmo assim, basta um momento de silêncio. E, sem perceber, seus pensamentos voltam exatamente para ela. Você promete que será a última vez. Mas acaba olhando o celular de novo. Abre as conversas antigas. Lembra de um sorriso. De uma viagem. De uma música. E, quando percebe, já está revivendo uma história que jurou deixar para trás. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas conseguem seguir em frente, enquanto outras permanecem presas às lembranças durante meses? Ou até anos? Será que isso é apenas saudade? Será que é amor? Ou existe algo acontecendo dentro do seu cérebro que ninguém nunca explicou? O mais surpreendente é que a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus próprios sentimentos. E, quando chegar ao final deste vídeo, você vai entender por que esquecer alguém pode ser tão difícil. E, mais importante, como o seu cérebro também pode aprender um novo caminho. Então fique comigo. Porque a próxima cena parece simples, mas ela revela o primeiro sinal de uma batalha silenciosa que acontece dentro da mente de milhões de pessoas todos os dias. Você já tentou esquecer alguém e descobriu que a parte mais difícil não era dizer adeus? Era convencer a sua própria mente de que tudo realmente acabou. É estranho. Você sabe que sofreu. Sabe que algumas palavras ainda machucam. Sabe que continuar preso ao passado não muda o que aconteceu. Mesmo assim, basta um instante de silêncio. Uma música. Um lugar. Um perfume. E, de repente, tudo volta. Como se aquela história nunca tivesse terminado. Talvez isso já tenha acontecido com você. Ou talvez esteja acontecendo exatamente agora. O mais curioso é que quase ninguém ensina por que isso acontece. Será que é apenas saudade? Será que ainda é amor? Ou existe alguma coisa acontecendo dentro da sua mente que você nunca percebeu? Hoje, nós vamos acompanhar o Sam. Ele acredita que está apenas tentando esquecer alguém. Mas, sem saber, está prestes a descobrir uma verdade que pode mudar completamente a forma como enxerga os próprios sentimentos. E existe um detalhe, quase invisível. Um detalhe que aparece logo nos primeiros minutos do dia dele. A maioria das pessoas nem percebe. Mas é justamente ali que tudo começa. O dia mal começou. E o Sam faz exatamente o que prometeu que não faria. Sem pensar. Quase no automático. Ele estende a pata. Pega o celular. E permanece alguns segundos, apenas olhando para a tela. Não há nenhuma notificação. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal de que alguma coisa mudou. Mesmo assim, ele continua esperando. Como se, a qualquer instante, uma única mensagem pudesse apagar toda a dor que ele sente. Talvez você conheça essa sensação. Você não espera apenas uma resposta. Você espera recuperar aquilo que perdeu. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se você já sabe que aquela pessoa foi embora, por que ainda sente necessidade de verificar o celular? Por que o cérebro continua alimentando uma esperança, mesmo quando a razão já desistiu? O Sam ainda acredita que está apenas procurando uma mensagem. Mas, na verdade, ele está obedecendo a um mecanismo invisível que controla milhões de pessoas todos os dias. E esse mecanismo é muito mais poderoso do que parece. Na próxima cena, você vai perceber o primeiro sinal de que essa batalha nunca começou no celular. Ela começou muito antes disso. O mais estranho é que o Sam sabe que provavelmente não haverá nenhuma mensagem. Mesmo assim, ele continua olhando para a tela. Por alguns segundos, o tempo parece parar. Existe uma pequena esperança, quase invisível. A esperança de que alguma coisa aconteça. De que tudo volte a ser como antes. Talvez você pense que isso acontece porque ainda existe amor. Mas, e se essa não for a verdadeira resposta? E se aquilo que você chama de saudade for apenas a parte visível de algo muito maior? Perceba uma coisa. O Sam não está procurando apenas uma mensagem.
Ele está procurando uma sensação. A sensação de ser importante para alguém. A sensação de pertencimento. A sensação de que ainda existe uma chance. E é exatamente aqui que quase todas as pessoas interpretam os próprios sentimentos de maneira completamente errada. Existe um detalhe acontecendo dentro da mente do Sam, que ele ainda não consegue enxergar. E quando esse detalhe aparecer, você provavelmente vai reconhecer esse mesmo comportamento na sua própria vida. Mas antes, precisamos voltar um pouco no tempo. Porque nenhuma história começa no momento da despedida. Ela começa muito antes, quando tudo parecia perfeito. As lembranças nunca chegam fazendo barulho. Elas aparecem em silêncio. Basta um pequeno detalhe. Uma música. O cheiro do mar. O vento no rosto. E, de repente, o Sam já não está mais naquele quarto. Sua mente leva você para um tempo em que tudo parecia simples. Os dois caminhavam sem pressa. Conversavam sobre sonhos. Riam de coisas pequenas. Naquele momento, nada parecia capaz de separar aquelas duas vidas. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão difícil hoje. Porque ninguém sente falta apenas de uma pessoa. Sente falta daquilo que acreditava que viveria ao lado dela. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas conseguem responder. Por que o cérebro insiste em guardar com tanta força os momentos felizes? E parece esconder toda a dor que veio depois? Essa resposta vai mudar completamente a maneira como você enxerga as suas lembranças. Mas antes, o Sam ainda precisa reviver outros momentos que pareciam inesquecíveis. E é justamente aí que começa a armadilha mais silenciosa da mente humana. A memória tem um jeito curioso de contar histórias. Ela raramente mostra tudo. Ela escolhe, seleciona, recorta pequenos momentos e faz parecer que eles representavam a história inteira. O Sam lembra daquele dia. Os dois sorriam. Conversavam sem pressa. Tudo parecia leve. Tudo parecia verdadeiro. Se alguém perguntasse naquele instante, ele diria que aquele momento duraria para sempre. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Enquanto o Sam revive essa lembrança, sua mente está deixando outras partes da história completamente escondidas. E isso muda tudo. Porque talvez você também esteja lembrando apenas dos capítulos mais bonitos e esquecendo exatamente aqueles que explicam por que essa história terminou. Será que a nossa memória registra os fatos? Ou ela registra apenas aquilo que desperta mais emoção? Pense nisso por alguns segundos. Porque a resposta pode explicar por que algumas pessoas continuam sofrendo, mesmo quando já deveriam estar em paz. Mas existe uma lembrança que o Sam ainda não teve coragem de revisitar. E talvez ela seja a peça que falta para entender toda essa história. Existe uma pergunta que o Sam nunca teve coragem de fazer. E talvez você também nunca tenha feito. E se a pessoa que você sente falta nunca foi exatamente quem você imaginava? Parece uma pergunta dura. Mas espere. Ainda não tire nenhuma conclusão. Porque existe um detalhe que muda completamente essa história. Quando olhamos para o passado, não enxergamos apenas o que aconteceu. Enxergamos aquilo que desejávamos que tivesse acontecido. E são justamente esses dois mundos, a realidade e a expectativa, que começam a se misturar. O Sam ainda acredita que perdeu o grande amor da sua vida. Mas será que ele está sofrendo pela pessoa? Ou pela história que criou dentro da própria mente? Essa diferença parece pequena, mas ela pode mudar completamente a maneira como você entende o seu próprio sofrimento. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe quando essa troca acontece. Na próxima cena, uma lembrança aparentemente comum vai revelar o primeiro sinal de que o coração do Sam já estava ignorando coisas importantes. Muito antes do fim. Foi naquele dia que aconteceu a primeira mudança. Ninguém discutiu. Ninguém levantou a voz. Ninguém foi embora. Na verdade, quem olhasse de fora diria que estava tudo bem. O Sam também pensou isso. Mas existe algo curioso sobre os relacionamentos. Eles quase nunca terminam no dia da despedida. Eles começam a mudar. Muito antes. Em pequenos detalhes.
Em pequenos silêncios. Em pequenas ausências. Que parecem insignificantes. Naquele momento, o Sam ainda sorria. Mas já não recebia o mesmo olhar. Já não ouvia a mesma atenção. Já não sentia a mesma presença. E o mais perigoso é que, quando amamos alguém, nosso coração costuma inventar explicações para não enxergar aquilo que está acontecendo. Ela só está cansada. É apenas uma fase. Logo tudo volta ao normal. Você já percebeu quantas vezes fazemos isso? Apenas para evitar enfrentar uma verdade que machuca? Porque aceitar a realidade, às vezes dói muito mais do que continuar acreditando em uma esperança. Mas existe um motivo muito mais profundo para a mente agir dessa maneira. E quando você descobrir esse motivo, vai entender por que tantas pessoas permanecem presas a quem nunca as valorizou. Na próxima cena, o Sam vai perceber o segundo sinal. E ele será impossível de ignorar. O segundo sinal era ainda mais silencioso. E, justamente por isso, mais perigoso. O Sam continuava fazendo perguntas. Mas as respostas ficavam cada vez menores. As conversas que antes duravam horas, agora terminavam em poucos minutos. Os encontros começaram a ser adiados. As desculpas ficaram mais frequentes. E, sem perceber, o Sam começou a fazer algo que muitas pessoas fazem quando têm medo de perder alguém. Ele passou a se esforçar ainda mais. Mandava mais mensagens. Demonstrava mais carinho. Tentava consertar, sozinho, um relacionamento que precisava de duas pessoas. E sabe o que acontece quando apenas um continua lutando? A distância cresce. Mesmo quando os dois ainda estão perto. Talvez você nunca tenha percebido isso. Mas existe um momento em que o amor deixa de ser compartilhado e passa a ser carregado por apenas um coração. O mais curioso é que quase ninguém identifica esse instante. Porque a esperança costuma falar mais alto do que a realidade. E é exatamente aí que nasce a ilusão mais difícil de abandonar. Na próxima cena, o Sam vai descobrir que o maior erro nunca foi amar demais. Foi interpretar os sinais da maneira errada. E essa revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio passado. Durante muito tempo, o Sam acreditou que havia um único motivo para todo aquele sofrimento. Ele pensava: eu amei demais. E talvez você também já tenha dito exatamente isso. Mas, e se essa conclusão estiver incompleta? Pense por um instante. Existem pessoas que amam profundamente e conseguem seguir em frente. Outras, mesmo sabendo que foram machucadas, continuam presas à mesma história durante anos. Então a pergunta muda. Será que o problema está na intensidade do amor? Ou na forma como a nossa mente interpreta uma perda? Essa diferença parece pequena, mas ela separa pessoas que conseguem recomeçar daquelas que permanecem esperando por alguém que nunca volta. O Sam ainda não sabe. Mas existe um mecanismo dentro da mente capaz de transformar uma despedida em uma prisão invisível. E o mais impressionante é que esse mecanismo começa a agir antes mesmo de você perceber que está sofrendo. Talvez seja por isso que algumas pessoas continuam olhando para trás, mesmo quando a vida inteira está tentando levá-las para frente. Agora, preste muita atenção. Porque, na próxima cena, vamos sair da história e entrar dentro da mente do Sam. É ali que você vai começar a entender por que esquecer alguém às vezes parece impossível. E a primeira descoberta costuma surpreender quase todo mundo. Naquela noite, o Sam fez algo que não fazia havia muito tempo. Ele deixou o celular de lado. Respirou profundamente. Olhou para o céu. E, pela primeira vez, parou de pedir que aquela pessoa voltasse. Em vez disso, fez uma pergunta diferente. Deus, o que o Senhor quer reconstruir dentro de mim? Foi ali que a verdadeira mudança começou. Por que ninguém cura um coração correndo atrás de quem foi embora? Um coração começa a ser curado quando aprende a caminhar novamente. Um passo de cada vez. Talvez o seu primeiro passo seja pagar uma conversa
que você relê todos os dias. Talvez seja parar de visitar um perfil, esperando por um sinal que nunca chega. Talvez seja voltar a cuidar da sua saúde, dormir melhor, praticar uma atividade física, conversar com pessoas que realmente querem o seu bem. Talvez seja procurar a ajuda de um psicólogo, quando perceber que a dor ficou pesada demais para carregar sozinho. Isso não é fraqueza. É coragem. A neurociência mostra que o cérebro muda quando repetimos novos hábitos. A psicologia nos ensina que pensamentos podem ser transformados. E a palavra de Deus nos lembra que o coração também pode ser renovado. O apóstolo Paulo escreveu: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Perceba. A Bíblia não fala apenas sobre mudar a vida. Ela fala sobre renovar a mente. E toda transformação verdadeira começa exatamente aí. Talvez hoje você ainda não consiga esquecer essa pessoa. E tudo bem. A cura quase nunca acontece de uma vez. Ela acontece cada vez que você escolhe cuidar de si, em vez de alimentar aquilo que continua machucando você. Cada oração, cada novo hábito, cada limite saudável, cada dia em que você decide confiar mais em Deus do que nas lembranças. Essas pequenas escolhas parecem invisíveis, mas são elas que constroem um coração forte novamente. Se hoje esta mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Hoje eu escolho dar o primeiro passo. Esse compromisso talvez seja o início da sua nova história. E antes de nos despedirmos, guarde uma última pergunta. Se o nosso cérebro consegue criar um apego tão profundo, será que ele também pode aprender a amar de uma forma saudável? A resposta tem mudado a vida de milhares de pessoas. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo vídeo. Até lá! Lembre-se sempre: você não foi criado para viver preso ao passado. Você foi chamado por Deus para viver a esperança de um novo começo.